Muito boa noite, hoje é dia 30 de setembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião. A gente termina o dia juntos, separando o que é barulho daquilo que realmente importa, com clareza e um pouquinho de ironia, porque ninguém merece encerrar o dia de um jeito pesado. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, um programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar do acordo de paz proposto pelo presidente americano Donald Trump para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Vai falar também da cerimônia de posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal e de mais uma sessão da CPMI do INSS que terminou com um depoente preso. E ainda tem o quadro de toda terça-feira, Descompliquez, onde eu tento traduzir algum conceito, termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Pode rodar a vinheta, produção. Meus amigos, ao que tudo indica, o mundo deu ontem um passo raro e talvez decisivo rumo à paz no Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump apresentou um plano de 20 pontos para encerrar a guerra em Gaza. E o mais surpreendente é que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já aceitou tudo praticamente sem ressalvas. O pacote é abrangente, ele fala em cessar-fogo imediato, retirada gradual do exército de Israel de Gaza, libertação dos reféns em até 72 horas, em troca de 250 presos condenados à prisão perpétua e mais 1.700 palestinos que foram presos depois do 7 de outubro, incluindo aí mulheres e crianças. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem devolvidos, Israel vai devolver 15 restos mortais de palestinos. Também está no documento a entrada de ajuda humanitária sem interferência, além de um plano de reconstrução de hospitais, escolas, padarias e toda a infraestrutura ali da região, além de uma zona econômica especial em Gaza para atrair investimentos. O texto também traz uma novidade quase inimaginável, a anistia para terroristas do Hamas que entregarem as suas armas e aceitarem viver em paz. Para os que não toparem, a proposta garante ainda o direito à passagem segura para outros países. No lugar do Hamas, um comitê tecnocrático e apolítico de palestinos administraria os serviços públicos sob supervisão internacional. Esse órgão se chamaria Conselho da Paz e seria presidido pelo próprio Donald Trump, com a participação de lideranças internacionais, como a única que foi anunciada até agora, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. O acordo também exige que Israel se comprometa a não anexar Gaza, abrindo aí uma janela para um futuro Estado palestino. Ou seja, é um plano que responde às demandas humanitárias e também políticas, garante a soberania palestina lá na frente e desmonta a retórica de quem defendeu a guerra pela guerra. O plano desmoraliza a ala mais radical e racista também do governo Netanyahu, devolve os reféns para suas famílias e abre uma janela para o futuro. O acordo é tão promissor que até os líderes da oposição em Israel, do Yair Lapid até o Benny Gantz, elogiaram a proposta e até prometeram sustentação ao governo no parlamento caso os radicais abandonem a coalizão do Netanyahu. A questão é que agora a bola está com o Hamas. Se o Hamas aceitar, a guerra termina e o povo de Gaza ganha a perspectiva de reconstrução e de retomada da sua dignidade. Se recusar, nem os revoltados de sofá aqui do Ocidente vão conseguir manter a ficção de que lutam pelos palestinos, porque vai ficar impossível negar que para o Hamas nunca se tratou de defender o povo palestino, apenas e tão somente se tratou de odiar judeus. E aí vai ser interessante ver a turma que usa o sofrimento de Gaza como instrumento de engajamento em rede social, tendo que se justificar. Porque a questão é muito simples. Quem defende a vida vai apoiar esse acordo. Quem defender a continuação da guerra, mesmo com todas essas garantias na mesa, vai mostrar para o mundo que não estava falando de humanidade, estava falando era de ódio. De volta ao Brasil, o ministro Edson Fachin assumiu ontem a presidência do STF no lugar do Luiz Roberto Barroso.
Foi uma cerimônia lotada de autoridades. Os presidentes Lula, Alcolumbre e Hugo Mota estavam lá, bem como governadores de todo o país. Falando nisso, dois que não passaram despercebidos foram o goiano Ronaldo Caiado e o gaúcho Eduardo Leite, ambos que têm pretensões para as eleições do ano que vem, né? Mas também chamou a atenção a ausência gritante do Tarcísio de Freitas, o governador aqui de São Paulo, que estava em Brasília, mas preferiu visitar o ex-presidente Bolsonaro aí ao Supremo, como diz aquela música, né? Choices. Isso gerou uma ressaca entre governadores de direita. Muita gente achou um tiro no pé, avaliando ali que o Tarcísio perdeu a oportunidade de mostrar independência política e, na prática, se colocou ainda mais como um candidato do Bolsonaro em 2026, coisa que ele vem negando muito que ele é. Nos discursos, tom firme, mas pacificador. Fachin disse que independência judicial não é privilégio, é condição republicana. Outro momento cheio de significado foi quando ele falou que ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Um recado claro, né, para os colegas mais dados ao ativismo judicial, bem como também para o Congresso e para o Palácio do Planalto. Fachin ainda levantou outras bandeiras, como a defesa da liberdade de imprensa, o combate à discriminação racial, o compromisso ambiental e a rejeição à corrupção, que ele chamou de cupim da República. Eu adorei isso, eu vou usar. Ele ainda destacou que não há autoridade verdadeira sem confiança coletiva no que é justo, o que é outro recado bem dado, né? Os desafios do seu mandato à frente da Suprema Corte são pesados. Julgamento da tentativa de golpe em curso, do 8 de janeiro, a discussão da anistia no Congresso, que certamente vai ser judicializada, os processos sobre emendas parlamentares que estão rolando no Supremo, e a ação que vai decidir se motoristas de aplicativo têm ou não têm vínculo empregatício, estão entre os principais desafios aí do Fachin. Isso tudo num cenário em que o STF vem sofrendo muito, né, com a sua credibilidade, além das sanções do governo Trump nos Estados Unidos, que acusa a Corte Brasileira de caça às bruxas. Ali no salão teve clima de união entre Senado e Câmara, com Alcolumbre e Hugo Mota posando de mãos dadas, né? Um recado muito claro também da ministra Carmen Lúcia, que falou: democracia e democratas precisam estar sempre alertas e vigilantes. E o ministro Gilmar Mendes, o decano, foi na mesma linha. Ele disse que espera um tempo de paz na gestão do Fachin. Paz, sim, né? Mas com o STF que vai ser chamado para dar respostas de altíssimo impacto. O Fachin fez o discurso certo. Resta saber se ele vai conseguir equilibrar um tribunal que está cercado por pressões internas, externas e até internacionais. E a madrugada de ontem para hoje foi longa na CPMI do INSS. O presidente da Conafer, Carlos Roberto Lopes, saiu de lá preso em flagrante por falso testemunho. Ele pagou fiança e já está solto, mas virou uma peça central da investigação do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. E o que tem de bizarro nesse caso é que a Conafer virou uma das campeãs de descontos no INSS. Entre 2019 e 2024, a entidade cresceu 790 vezes o que arrecadava dos aposentados. Foi um salto de 400 mil para 688 milhões de reais. E como isso era feito? Com filiação falsa, descontos sem autorização e até defuntos ressuscitados para assinar a adesão à entidade. Numa hora do depoimento dele, o relator Alfredo Gaspar jogou na mesa. Falou: Dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos, mas assinou ficha de desconto. Foram mais de 300 casos assim. E o presidente da Conafer respondeu com um deboche, perguntando se é padrão do INSS ter defunto recebendo benefício. Além disso, Lopes negou movimentar dinheiro suspeito, mas o relator mostrou documentos que comprovam a movimentação de quase 2 milhões de reais em apenas 2 meses, enquanto ele declara um patrimônio de 60 mil. No saldo final, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, mandou prender o homem por contradições e mentiras deliberadas. Vale lembrar que essa já é a segunda prisão da CPMI. Na semana passada foi preso o Rubens Oliveira, o ex-diretor financeiro das empresas do Careca, do INSS. O que está se desenhando é uma rede de fraude gigantesca, colossal, que roubou de quem tem menos, os aposentados e os pensionistas. E o mais trágico é que essa roubalheira atacou diretamente essa camada mais vulnerável do país.
É gente que vive de um salário mínimo e que não tinha nem como saber que estava sendo explorado. A CPMI começou como um incômodo e agora virou um bombardeio de revelações, né? Tomara que seja só o início. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês, onde eu tento explicar algum conceito, uma palavra que esteja aparecendo no noticiário que pode não ser clara para todo mundo. E hoje eu vou te explicar o que é contribuição associativa, que é um dos pilares centrais desse escândalo que a gente estava falando agora. Quando você é filiado a um sindicato, uma associação ou alguma entidade de classe, é comum ter um desconto direto na sua folha de pagamento. Isso se chama contribuição associativa. Na teoria é muito simples. Você autoriza e aí o INSS ou a empresa desconta todo mês e o dinheiro vai direto para a entidade. Só que a regra é clara, né? Esses descontos só podem acontecer com autorização expressa do trabalhador ou do aposentado. Sem autorização, isso é uma ilegalidade flagrante. O que a CPMI descobriu é que muita gente teve desconto sem nunca ter assinado absolutamente nada. E no caso da Conafer, teve até morto autorizando essa filiação. Foi assim que a entidade saiu de R$400 mil em descontos em 2019 para quase R$700 milhões em 2024. Então, descomplicando, contribuição associativa é um desconto legal, mas que tem que ser voluntário e documentado. Quando vira negócio em cima de aposentado desavisado, aí já não é contribuição, é fraude e deveria ser crime hediondo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar mais esse dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até amanhã.